Página 16, a quarta lição, analisando o solo, entendendo a vida das pessoas que não conhecem a Jesus. Esta lição envolve o aspecto de tentando olhar nas pessoas que ainda não chegaram ao relacionamento e avaliar o interesse na palavra de Deus. Isso é muito importante. Então vamos orar. Deus, nós pedimos do Senhor discernimento para observar e perceber as coisas pelos teus olhos. Reconhecemos que na nossa natureza humana, nossos olhos humanos, nós vamos olhar numa pessoa achando que esta pessoa certamente vai ser salva, uma pessoa eleita, quando não é. Nós vamos olhar nas outras pessoas e achar que não tem nenhum interesse, mas o Senhor sabe que está no coração de cada um. Pedimos, Deus, que o Senhor ilumine-nos para poder discernir. Use esta lição para nos ajudar a discernir e avaliar os contatos que temos, para entender as pessoas ao nosso redor. Deus, me ajude em transmitir esta lição para que essas sementes sejam implantadas nos corações dos ouvintes. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A semente. O evangelista eficiente entende os pensamentos e as necessidades das pessoas com quem está compartilhando Cristo. O Evangelho e a Bíblia são aplicáveis a todas as culturas, a todas as gerações e em todos os tempos. A comunicação da mensagem, porém, precisa ser adaptada às pessoas que as estão recebendo para que elas entendam. O evangelista precisa entender os pensamentos das pessoas que está querendo alcançar e saber das barreiras de entendimento que existem na sociedade. Só quando o evangelista passa a entender a mente das pessoas é que se torna possível escolher as sementes corretas que precisam ser plantadas. Agindo assim, a pessoa compreenderá e responderá o Evangelho. Que nós queremos dizer, a Bíblia é um livro que nunca é vencido, é um livro que nunca é ultrapassado. A Bíblia aplica em toda cultura, em Japão, África, Europa, América do Norte, América do Sul, qualquer lugar no mundo, a Bíblia aplica. Aplicou 500 anos atrás na vida das pessoas e é aplicável hoje para as pessoas que lerem, e amanhã vai ser aplicável de novo para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Porém, a mensagem precisa ser adaptada e comunicada de uma maneira que vai entender cada cultura. Você vai ver diferentes pessoas, como falamos na introdução. Algumas pessoas são analfabetas, histórias são mais importantes. Outras pessoas têm uma mente mais lógica, uma apresentação linear vai ser mais eficaz. Então, um bom evangelista precisa discernir o melhor jeito e a ordem e como implantar essas sementes. Os métodos que usamos têm uma linha de pensamento que ajuda você a seguir um processo em passar o evangelho. Mas a maneira que essas sementes são semeadas é variável. O versículo-chave fala, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Em Atos 17, 22. Paulo andou na cidade, avaliou o estado espiritual das pessoas e implantou a semente certa para o solo daquela cultura. Uma vez eu saí com um amigo meu para tratar uma situação do casamento de um casal. E quando eu cheguei na casa do casal, eu não sabia qual era a dificuldade.
Então sentei com a mulher, perguntei uma coisa, perguntei outra. Eu fiquei perguntando ela. Daí eu peguei a informação que ela me deu e comecei a perguntar as coisas para o homem. Daí eu voltei a perguntar para a mulher algumas coisas e o homem algumas coisas. Nós passamos 1 hora só respondendo perguntas. No fim, eu peguei um trecho, apliquei aquele trecho nas suas vidas, oramos pelo casal e fomos embora. E foi um momento muito importante para o casamento desse casal. O amigo que estava comigo, ele falou: Bruce, eu nunca tinha visto isso antes. Eu já saí com pastores e eles chegam na casa de um casal com problema, eles pegam um trecho e pregam, ore com o casal e vai embora. E eles não param de analisar as pessoas. Então eu falei na outra lição que é importante escutar. Parte da razão que é importante escutar é para entender que está na mente das pessoas. Daí você pode aplicar. Eu não sabia qual semente o casal precisava. Eu precisava discernir qual é o problema. Claro que você tem que escutar os dois lados para discernir exatamente Daí você escolhe o versículo da Bíblia que mais aplica no casal. E a mesma coisa com o evangelismo. Paulo andou nessa cidade avaliando todas as coisas e quando ele discernir, esse é o X da questão, então ele tratou. A parábola para ilustrar esse ponto é o semeador, em Mateus 13, 3 a 23. Eu vou ler esse trecho para vocês aqui, em Mateus 13. Ele começou a descrever parábola assim, começando em versículo 3 de Mateus 13. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, nessa última parte aqui, ele está falando, quem tem ouvidos espirituais para escutar e discernir espiritualmente, entenda e aplique na sua vida. Então, o que Jesus essencialmente falou é que você olhando superficialmente em cada uma desse tipo de solo que estão nessa parábola, você não vai saber que está lá. Porque na primavera, depois de passar o trator, os tempos modernos, tudo parece igual. Porque você passa e tudo é cultivado e preparado para plantar semente. O primeiro tipo de solo é solo compactado. Aí é duro. Superficialmente parece bem, mas embaixo da superfície há terra compactada que a raiz não penetra e de fato a semente fica na superfície e os pássaros podem chegar lá e pegar. Segundo tipo é de fato solo raso, quer dizer, é tipo uma camada de terra em cima de uma rocha. E parece terra boa, de fato a semente brota rapidinho na primavera quando tem bastante chuva, mas no verão, quando há muito sol, não aguenta porque cai pouca chuva e porque não tem raiz, morre. E o terceiro tipo é os espinhos. Os espinhos não estão na superfície porque já morreram durante o inverno, mas a raiz está lá. Então, os espinhos crescem mais rápido do que o próprio trigo que foi plantado. Então, logo vão competir pelo sol, pela água,
pelos minerais, então logo vai estrangular e nunca dá fruto. Morre de fato espiritualmente, porque nunca cresceu. E o outro é o solo bom, e de fato a ceifa indica que era uma boa ceifa mesmo, não era pouco. O que essa parábola quer dizer? Jesus interpretou isso. Os discípulos essencialmente perguntaram o que significa e por que fala em parábolas. Ele basicamente falou, eu estou falando em parábolas porque a mensagem é só para aquelas pessoas que têm ouvidos espirituais. E ele interpretou o seguinte, versículo 18: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quer dizer, nota a palavra compreensão. A pessoa não compreendeu, talvez intelectualmente entendeu, mas não compreendeu, não foi iluminado acerca das verdades espirituais, porque o coração era duro, nem interessou em saber o que estava sendo falado. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso indica por causa do fato que as dificuldades associadas com o evangelho, os cuidados do mundo, outras coisas, começam as críticas que a pessoa tem. Essas coisas logo desanima a pessoa abandona, e a palavra escandaliza significa cai fora. Essa pessoa não conheceu o Senhor. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Algumas pessoas interpretam isso como crente carnal, que tem Cristo na sua vida, mas não dá fruto. Essa pessoa não conhece o Senhor, porque o amor dessa pessoa, o interesse dessa pessoa estava nas coisas do mundo, e sufocou e manifestou que essa pessoa não tinha vida em Cristo. Porque 23 fala, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Nota, dos três, o único que compreendeu é de boa terra, esse último, do solo bom, porque a palavra foi iluminada na vida daquela pessoa, e por causa do fato que Deus fez essa iluminação, este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1, quer dizer, foi uma boa ceifa. Agora, o ponto dessa parábola é que tudo parece igual. A única maneira que você podia discernir um solo para o outro é plantar semente. Até a semente foi implantada cada um desses diferentes solos, não houve diferença, aparentemente. Superficialmente, todos os diferentes tipos de solo parecem a mesma coisa. Então, olhando na apostila, na página 16, o semeador, eu coloquei número 1. Ele terá 4 diferentes de respostas do Evangelho. Você vai ter diferentes respostas. Você não deve desanimar quando tem essas respostas. Os que rejeitam sem considerar, à beira do caminho. Você vai ter pessoas que vão chegar para vocês e simplesmente não quero saber. Tem outras pessoas que se arrependam superficialmente, solo raso. Eles se preocupam com o que outros pensam. Eu lembro que eu estava evangelizando em Uberlândia e uma família estava progredindo muito bem. Eu cheguei na casa da mulher e o homem estava lá, mas a mulher com quem eu estava estudando, junto com o marido, ela estava porre mesmo. E eu falei, Marisa, por que você está porre? E ela falou, olha, Bruce, meus amigos, todos falaram que desde eu comecei a estudar a Bíblia contigo, eu sou diferente. Eu sou chata, né?
Eu não quero ser um chato, eu quero ser aceito pelas minhas amigas. Então eu bebia para comprovar que eu não estou mudando. Então eu vi o que as amigas pensaram dela, foi mais importante do que Deus pensou. E eu continuei a estudar com ela, mas ela desistiu um pouco tempo, porque ela preocupava mais do que os outros pensavam. Ponto C. Os que não se arrependam do amor para com o mundo, os espinhos. O problema com esse tipo de solo é que não fica aparente que tipo de solo é imediatamente. Essa pessoa mostra interesse, entra na igreja, e muitas vezes essas pessoas nunca saem da igreja, eles ficam indo lá. Mas a vida deles está na carreira profissional, no dinheiro, nos bens materiais, na família, nas outras coisas, e não enraizado em Deus. E finalmente, os que entram em relacionamento com Deus, esse é o bom solo, a terra boa, em que a semente cai, há uma resposta viva que produz fruto. Esse é o verdadeiro salvo. Ponto 2 dessa parábola. Os solos todos são iguais, mas são diferentes em sua qualidade. Número 3. O problema não está com a semente nem com o semeador, mas com o solo. Quando você termina essas lições, você deve ter uma convicção sobre o que é o Evangelho. E você deve confiar nesse Evangelho. Claro, tem grupos que enfeitam uma mensagem, que tem milhares que abraçam esse Evangelho. Isso não deve preocupar a gente, mas realmente o que deve ver é que vai ter pessoas que vão rejeitar, não é sua culpa. Confia na mensagem, confia na presença de Cristo na sua vida, seja fiel, você vai dar fruto. Você não vai ver uma grande resposta, você vai ver a maioria das pessoas vão desistir, vão cair fora, vão rejeitar. Mas você não está procurando religiosos, você está procurando as pessoas que vão dar fruto, as pessoas que são verdadeiramente salvos. Então o problema não está contigo nem com sua mensagem. Número 4. A chave está na compreensão do solo. Quer dizer que o solo vai compreender isso. Então você tem que orar pela compreensão da palavra de Deus na vida das pessoas. E número 5, os salvos verdadeiros produzirão fruto. A única marca de uma pessoa salva não é como ele canta na igreja, o que ele fala, mas a fruto que ele produz. Não somente as pessoas que dão sua vida através de Cristo, mas o impacto que aquela pessoa tem através da maneira que vive. Exposição. Página 16, um pouco mais do que metade para baixo lá. Exposição. Ponto número 1. A base bíblica. Nas próximas lições estudaremos algumas dessas histórias como ferramentas de evangelismo. Quer dizer, Nicodemos é uma história que nós usamos para evangelizar as pessoas. Mas aqui nós vamos considerar outro aspecto. Aqui queremos apenas analisar como Jesus e Paulo avaliaram o solo e como o resultado plantaram sementes diferentes. Ok? O primeiro solo é Nicodemos. Eu coloquei aqui na sua apostila, ponto A, Jesus com Nicodemos, João 3. O solo, ele era um líder religioso, que era um dos principais mestres de Israel. Como fala aqui em versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. No grego há um artigo lá. Tu és o mestre em Israel. Quer dizer, se o mestre indica que ele era um dos principais, membro do Sinédrio e um excelente mestre da palavra. Com certeza ele sabia do Antigo Testamento. Então, o método que Jesus falou, ele falou diretamente sobre sua necessidade de mudança. Jesus não rodeou muito, mas ele falou diretamente. Também usando referências ao Antigo Testamento. Quer dizer, eu marquei aqui. Ele falou no começo de João sobre o novo nascimento.
ele chegou lá e perguntou, e nem fez uma pergunta em realidade, versículo 2. Ao isso respondeu, em versículo 3, ao isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos deveria ter entendido que Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Se você volta para o Antigo Testamento, você vai ver em Ezequiel 36, 25 a 27, versículo 25, Deus falou, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, Jesus esperava, quando ele falou do novo nascimento para Nicodemos, que Nicodemos ia entender o que estava falando naquele momento. De fato, quando ele falou de nascer de água e do Espírito, ele deveria ter visto até a ordem aqui nesse trecho, que ele falou de aspergir água, que isso significa a ação de purificação que o Espírito Santo faz, de purificar eles da toda imundície e os ídolos. O novo coração indica que o centro do ser daquela pessoa, a motivação, seu espírito, ia ser transformado, ser outros alvos, e ele colocou o espírito novo. Por isso ele estava falando que o Espírito Santo ia regenerar aquela pessoa. Se isso não fosse suficiente, ele também falou, porei dentro em vós o meu espírito, e fareis que andais nos meus estatutos. Quer dizer que ele estava falando, Nicodemos, você está tentando focalizar na lei algo que você não consegue fazer. Que você precisa é um novo coração, um novo espírito. Você precisa ser purificado pela água que eu vou derramar sobre você. Daí, quando o meu espírito está dentro de você, você vai ser capacitado para andar conforme que a lei exige de você. Você vai ser transformado, não de viver conforme a lei com o ato de mérito, mas viver conforme a lei espontaneamente com o fruto do Espírito Santo na sua vida. As palavras que Jesus mencionou para Nicodemos deveria ter lembrado dele desses trechos. Por isso ele falou, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Mas para ilustrar, a segunda ilustração que ele deu, ele falou do vento. E em Ezequiel 37, 9, ele falou, então, ele me disse, Deus falou para Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então Jesus falou, o vento bate, e você não sabe de onde vem ou onde vai, mas você sabe do resultado disso. Então Ezequiel 37 é a referência que Jesus usou quando ele falou dos ventos. Também ele mencionou do serpente do bronze, e isso é o mais óbvio. Em Números capítulo 21, versículo 4 a 9, ele mencionou que os serpentes estavam picando as pessoas. Então, versículo 6 fala que o Senhor mandou serpentes e mordiam. Versículo 7 é chave. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, nota arrependimento, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que lhe tire de nós os serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então nota a situação, eles reconheceram que tinha errado, principalmente contra o Senhor. E disse o Senhor, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Quer dizer, esse é o símbolo do perdão pela ofensa.
quando as pessoas se arrependeram, creram, voltaram para a aldeia e olharam simplesmente para a serpente, como nós arrependemos e olhamos para Jesus Cristo. E finalmente, o julgamento, que ele fala, essa é a razão que a luz veio ao mundo. Daniel capítulo 12, versículos 2 a 3. Ele falou, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como a estrelas sempre e eternamente. Quer dizer que ele estava falando sobre a luz e as trevas, vai ser um julgamento um dia. Então, todas as ilustrações que Jesus usou, ele presumiu e pegou gancho nos trechos do Antigo Testamento para pregar para Nicodemos. As ideias que Nicodemos ouviu de Jesus aquele dia deveriam ter sido encaixadas por Nicodemos dentro do Antigo Testamento. Ele deveria ter entendido as coisas. Por outro lado, Jesus tratou a mulher samaritana diferente. Ela era uma pessoa ignorante. Ela era uma pessoa que não sabia das coisas. Como eu coloquei aqui, eu sou uma samaritana imoral. É diferente. Nicodemos era um homem, ela era uma mulher. Ele era religioso, ela era imoral. Ele estava buscando Jesus, ela nem sabia quem era Jesus. Todas as coisas eram diferentes entre os dois. Primeira coisa, ele mostrou aceitação ao falar com a pessoa desprezada. Primeira coisa que Jesus falou, de aceitar ela como uma pessoa no momento. Você pode ver o choque na vida dela. Como é que tu, um judeu, falar comigo, samaritana? Como é que fala? Porque, número um, homens não falaram com mulheres. Particularmente os judeus. Os judeus não falavam com mulheres. Particularmente um homem religioso nunca ia falar com mulher imoral. Então Jesus mostrou essa aceitação quando ele falou com ela. Segundo, ele não falou uma coisa religiosa com ela. Ele simplesmente falou, olha, se você soubesse com quem eu estava falando, você ia pegar e pedir e ia dar água viva. Agora, esse tem um sentido interessante. Água viva é água corrente. Então, normalmente, a água viva num poço não está na superfície, mas na profundeza do poço. Então, ela ficou olhando, mas puxa, esse poço é muito fundo. Como é que você vai chegar na profundeza desse poço para pegar água viva? Então, ele só estava querendo criar um diálogo com ela através disso. Então, ele até falou sobre o fato que ele poderia achar uma satisfação que a água desse poço não podia mostrar. De fato, você pode ver que ela falou, nosso pai, Jacó deu isso. Ela estava tentando identificar e se colocar no mesmo nível dele nesses momentos. Ele abriu espaço para ela confessar seu pecado. Pediu para ela chamar o marido. Ela falou, eu não tenho marido. Claro que ela mudou do assunto. Daí, finalmente, ela começou a ver que houve algo diferente de Jesus. E ela perguntou sobre a adoração. E Jesus falou, estou feliz que você levantou o assunto de adoração. A adoração verdadeira não é ligada com um lugar específico, com uma religião específica, mas é adorando o Espírito e verdade, baseado na verdade da palavra de Deus que você não conhece e baseada na intimidade com Deus que você não tem. E a última coisa que ele falou com ela falou, olha, eu sei que vem o Messias e ele vai explicar todas as coisas para nós. E a maneira que ele falou no grego indica que ele estava se declarando Deus. Eu sou, eu que falo contigo. Ele enfatizou esse eu sou, claro, se referindo de Êxodo 3:14. De fato, essa mulher deveria ter conhecido Êxodo 3:14, porque ela conheceu as coisas do Pentateuco, ela não conheceu as profecias.
mas ela conheceu o Pentateuco, sendo uma samaritana. Página 17, com Zaqueu, em Lucas 19, 1 a 9. Não vou ler todo o trecho. Mas ele era um judeu que era um grande pecador. Ele provavelmente era o chefe da alfândega em Jericó. Então, muito dinheiro passou pelas suas mãos. Normalmente, esse tipo de pessoa eram muito corruptas. Então, ele procurou Jesus. E ele estava entrando em Jericó e esse homem, sendo baixinho, subiu numa árvore e queria ver Jesus passar. E Jesus mostrou aceitação pelo fato de ter tomado uma refeição com ele. Jesus se convidou, Jesus tomou iniciativa com esse homem. E muita gente se chateou com isso porque achavam que eles eram merecedores e esse homem não era. E de alguma maneira ele mostrou seu pecado e a necessidade de fé. Porque houve arrependimento, o arrependimento foi feito como fruto de arrependimento. Ele corrigiu os erros, pagando mais do que ele deveria para as pessoas que ele enganou. E espontaneamente deu metade do que ele tinha para os pobres. Então você viu como Jesus tratou esse homem, era um pouco diferente do que os outros dois. Página 17.e, lá em cima da página. Paulo em Antioquia, Atos 13, 13 a 52. Eu não vou ler todo esse trecho, mas esse foi durante a primeira viagem missionária de Paulo. Era um exemplo de quando ele entrou na área de Galácia para pregar o Evangelho. O solo era judeus e gentios que temiam a Deus. Ele primeiramente foi para a sinagoga, porque as pessoas que tiveram interesse na palavra de Deus foram para a sinagoga. Primeiramente os judeus, porque era a religião deles. Então eles sempre frequentaram a sinagoga. A sinagoga, em fato, o Antigo Testamento nem fala de sinagoga, mas quando os judeus foram expulsos da terra e foram espalhados, eles desenvolveram um sistema de sinagoga que era um tipo congregação, um grupo que juntou para escutar a palavra. Quando eles falaram dos gentios que temiam a Deus, eram gentios que não foram prosélitos, porque prosélitos tinham que fazer todo o ritual, submeter a batismos, submeter a circuncisão, incorporando toda a lei na sua vida. Mas muitos gentios não tiveram a coragem ou compromisso para fazer todo esse processo, mas gostavam demais de ouvir a palavra de Deus. Então eles foram regularmente para a sinagoga e escutaram a palavra lá. Então dentro da sinagoga houve judeus e esses gentios que temiam a Deus. O método que ele usou é a pregação na sinagoga. Paulo se vestiu e se comportou como fariseu. Então o que Paulo fez é que ele era fariseu, então ele continuava a vestir como fariseu para ser aceito pelos judeus. Então, quando ele entrou na sinagoga, imediatamente os judeus reconheceram ele como um homem da palavra. Porque na época de Paulo, houve apenas 5.000 fariseus. Então, não houve um grupo bem grande. Então, quando o fariseu entrou na sinagoga em uma outra cidade, tão longe de Jerusalém, as pessoas queriam saber o que ele tinha para compartilhar. Então eles convidaram Paulo, porque sabia que as pessoas tinham uma base da palavra de Deus e queria saber mais. Então ele levantou. Então, o que foi seu método? Era uma pregação. E sua mensagem enfatizava muito como Pedro, no dia do Pentecostes, as profecias do Messias. Ele falou das profecias do Antigo Testamento e ele explicou como Jesus cumpriu as profecias. Daí ele deu um aviso contra a incredulidade e ele fez esse aviso exemplificando como os judeus do passado. Quer dizer, ele pegou uma ilustração do passado como os judeus endureceram seu coração contra a palavra de Deus, falando que eles não deveriam fazer isso. O que aconteceu é que as pessoas gostaram da mensagem de Paulo, pelo menos alguns, e pediram para ele voltar no próximo sábado e pregar essencialmente a mesma mensagem. Quando Paulo voltou a próxima semana,
muita gente se reuniu. Algumas pessoas eram curiosas, algumas pessoas eram só para criticar. Mas ele anunciou a palavra mais uma vez. Aí, quando os judeus começaram a contradizer que ele estava falando, ele falou: olha, era importante para me pregar para vocês, porque Deus constituiu vocês como luz para as nações. Mas já que vocês rejeitaram o propósito de Deus para a sua vida, não se achando digno de vida eterna, eu vou para os gentios. E os gentios, ouvindo isso, regozijavam, glorificaram a palavra de Deus e creram, os que foram apontados para a vida eterna. Então, o método de Paulo era isso, as profecias do Antigo Testamento e como Jesus realmente cumpriu essas profecias. Em Atenas, outro solo ainda. Você pode ler esse trecho em Atos 17, 15 a 34, ponto F. O solo era filósofos em Atenas. Tem dois grupos que a Bíblia mencionou. Epicureus. A ideia desse epicureus é que a felicidade é o propósito da vida. Eram materialistas, quer dizer que eles não acreditaram no mundo espiritual. Tudo era físico, não houve vida atrás da morte, era viver para o prazer aqui. Então, o alvo da vida era simplesmente de ficar feliz, de gozar dessa vida. Vamos beber e comer porque amanhã morreremos. Então, esse era o grupo. O contrário deles é os estoicos. Uma pessoa estoicos é completamente o contrário. Emoção é uma fraqueza. Uma pessoa estoica é uma pessoa que não tem emoção, tá meio frio da coisa. Eles enfatizaram muito a disciplina pessoal. Eles desprezaram o emocional e realçavam o racional. Eles eram muito intelectuais. Um era as pessoas que buscavam farra, prazer e viu isso como alvo. Outro desprezaram o emocional. Então, essas pessoas nem estavam aí para a religião, mas lá presente também houve os idólatras. Havia muitos deuses e templos religiosos em Atenas. Então, tem um grupo bem variável. Alguns rejeitaram a religião, alguns eram muito religiosos, alguns viviam para prazer, outros estavam achando que o intelectual era mais importante. O que é o método de Paulo? Nós já olhamos nisso, mas apresentar o conceito correto do Deus verdadeiro, de maneira lógica, para que pudessem entender no Areópago duas coisas: o caráter de Deus verdadeiro e a realidade de julgamento. De fato, ele falou muito pouco sobre Jesus. Ele simplesmente enfatizou que houve um homem que Deus carimbou, ressuscitando dentre os mortos, afirmou esse homem. Mas ele seguiu uma lógica, de fato, a lógica grega seguiu muito o que Paulo falou, até ele falou da ressurreição dos mortos. Isso entrou em conflito com a filosofia grega. Então, em vez de entrar em muitos detalhes sobre essas histórias, eu escolhi várias histórias, incluindo Nicodemos, a mulher samaritana, incluí também Zaqueu, as pessoas de Antioquia, Atenas. Eu incluí essas histórias para destacar para vocês o aspecto de diferentes solos, como Paulo e Jesus escolheram maneiras diferentes para falar para as pessoas diferentes, a ênfase diferente. Página 17, número 2, nós temos a base bíblica, vendo como o evangelismo foi diferente, com diferentes solos, mas os princípios. Esses princípios são coisas que vão aplicar em qualquer povo com quem você está evangelizando. Ponto A. Orar pelas pessoas. Oração prepara o solo e abre nossos olhos das pessoas ao nosso redor. Use um livro de oração para orar regularmente pelas pessoas e suas necessidades. Uma coisa interessante, quantas vezes você já viu pessoa pede oração, fala, ore por mim nisso. Você lembra 2, 3 dias, 4 dias, mas daí você esquece o pedido de oração. Então é muito bom ter um livro onde você anota os pedidos, tanto para a sua vida como também orar
pelas pessoas. Você deveria estar orando pelas pessoas regularmente. É muito bom de chegar com uma pessoa e falar: poxa, eu orei por você essa semana. Muito importante isso. Ponto C. Observar as pessoas. Escutar as pessoas é a melhor maneira de compreender o solo. Como já falamos, é importante ouvir cada indivíduo para entender seu estado espiritual. Quando começamos a estabelecer um diálogo com as pessoas, podemos entender melhor as barreiras para com o Evangelho dentro do grupo com quem temos contato. Em quais situações você percebe que as pessoas estão mais abertas para falar? Quais assuntos despertam maior interesse? Quais grupos religiosos predominam na área? Que mal-entendidos ou falsos conceitos existem na mente das pessoas? O que elas pensam sobre Deus, a Bíblia, Jesus, a igreja? Que conceitos que eles têm? Então isso vai ser muito importante quando você vai para uma cidade nova, um bairro diferente, ou começa a estudar. Fica observando. Qual situação seria melhor compartilhar com as pessoas? Que horas eles estão mais abertos? Sabe uma coisa que eu creio? Aqui em Belém, onde eu estou agora, eu reparo que pessoas trabalham muito durante a semana. Estão no corre-corre até no sábado, às vezes. Daí, sábado, eles tentam ajeitar algumas coisas e tudo isso. E domingo, pessoas estão mais à vontade. Estão mais abertos para falar. Mas o que acontece com as igrejas? A gente enche domingo com atividades onde nós não vamos ter contato com os incrédulos. É interessante isso. Talvez a gente deve ter nossas celebrações e cultos nos sábados e use domingo para evangelizar, quem sabe. Mas a coisa importante que eu estou falando, você faz pergunta. Quando é que estão abertos para falar? O que assuntos são de interesse? Eu já reparei que muitas pessoas têm interesse em profecia. Oferecer um curso sobre Apocalipse, fala do futuro, vê que está no coração das pessoas. Que tal religiões que predominam na área? Porque pessoas que têm a base católica, que são católicos mesmo, participantes, vão ter barreiras diferentes do que, por exemplo, espíritas. Então você tem que ver qual é a religião que predomina na área. Pode ser que são igrejas evangélicas. Mesmo que a pessoa não seja um evangélico, ele vai ser influenciado pelos pensamentos e preconceitos acerca dos evangélicos. Então, orar pelas pessoas, observar as pessoas e, último ponto, ponto C, não tenha medo de falar. Às vezes o problema está conosco. Nós mesmos criamos as barreiras enquanto as pessoas estão mais abertas para falar do que imaginamos. A parábola do semeador nos ensina que seremos rejeitados pela maioria. Mesmo não sendo eloquentes ou não sabendo explicar, Deus se apraz em usar aqueles que estão dispostos a falar dele. Então a gente não deve ter medo de falar com outras pessoas. A gente começa a criar, não, mas ele já ouviu, vai ficar enjoado se eu falar. Eu crio essa barreira muito em mim. Às vezes eu fico recuado de falar com as pessoas. Eu sento no ônibus e nem falo com a pessoa ao meu lado. Mas isso que deve ser um estilo de vida. A gente começa a ver, não, pessoas não se ofendem. Essa é uma das belezas do Brasil. É muito difícil ofender uma pessoa falando sobre Jesus. Os métodos. Número 3, lá embaixo da página 17. Ore. Peça a Deus sabedoria para discernir as pessoas interessadas nas escrituras. Ponto B, pesquise. Conhece sua cidade, sua cultura, sua história. Quando eu cheguei em Belém, eu passei um tempo em IBGE, vendo os pensamentos das pessoas, quanto eles ganharam, em diferentes bairros, quais são as religiões predominantes. Eu pesquisei muita coisa quando eu cheguei em Belém. Eu passei algumas semanas só pesquisando e conhecendo Belém. Passei tempo falando com as pessoas para compreender como paraense é diferente do que mineiro, por exemplo. Entrevistas. Faça entrevistas porta a porta. Além de colher informações, pode ser que você descubra
pessoas interessadas na palavra. O que eu estou falando aqui é que uma das coisas que eu usei muito quando cheguei em Belém é pesquisa porta a porta. Eu vi isso como um método não somente de descobrir pessoas que queriam estudar a Bíblia, mas esse foi um método excelente para mim entender que estava na cabeça das pessoas. Algumas coisas que eu coloquei no propósito da vida era resultado dessas pesquisas. Então eu coloquei o que se segue é um exemplo de uma entrevista que pode ser usado depois de uma distribuição dos sinais. Para alguns lugares, as perguntas poderão ser mais pessoais, quer dizer, eu fui para um lugar e perguntei, eu não me lembro o que eu perguntei, mas as pessoas achavam que eu era de Coab, estava tentando pegar as pessoas que estavam invadindo lá. Então, você precisa tomar um pouco cuidado com o tipo de perguntas que você faz. Então, modifica a entrevista de acordo com a sensibilidade das pessoas. A pergunta sobre o tempo no bairro poderia ajudar a avaliar se as pessoas que vivem na área são transitórias ou estáveis. As outras perguntas vão ajudar com outras coisas. Nessa entrevista, quando eu estava falando sobre o tempo no bairro, o que eu estava querendo dizer com isso é que algumas pessoas têm tentado implantar uma igreja num bairro e pessoas só ficam lá 2, 3, 4 anos. Por exemplo, lá em Bacaré, na Vila do Conde, lá que pessoas chegam para trabalhar na fábrica e logo se mudam para outro lugar. Eles não ficam e fazem uma carreira profissional na fábrica. Eles chegam na cidade e saem. Então, esse não é necessariamente o melhor tipo de lugar para implantar a igreja muitas vezes. Pessoas chegam e saem. Certos bairros aqui em Belém, pessoas só chegam do interior e moram lá e logo acham outro bairro para morar. Eles não querem ficar naquele bairro. Outros bairros você pode ver que pessoas estão lá 20, 30 anos e compram uma casa lá e ficam. Então é mais fácil implantar uma igreja no lugar assim. Então, página 18 tem a entrevista. Coloquei algumas coisas para vocês aqui que você pode usar para pesquisar. Agora, finalmente, tarefas. Estudo do 5º e 6º sinais no guia, páginas 14 a 21. Quer dizer, você deve estudar o 5º e 6º sinal. A leitura, Marcos 3 a 4. O que aprendemos sobre evangelização nesses trechos? Dá uma olhada nesses dois trechos, desses dois capítulos. Tarefa, acompanhe alguém que está explicando sinais para uma pessoa. Observe como está sendo anunciado o evangelho e se ainda está permeado de palavras religiosas. Quer dizer, talvez a pessoa com quem você está fazendo esses estudos já está usando palavras religiosas. Eu não sou isento disso também. Você pode sair comigo e achar que eu ainda estou usando palavras religiosas ou falando coisas ofensivas. Então a gente deve olhar nisso. Número 4. Oração. Peça a Deus para que suas visitas... Número 4. Oração. Peça a Deus para que suas visitas diárias comuniquem a realidade do seu relacionamento com Cristo em vez de religiosidade. Ore pelas pessoas com quem tem contato, que Deus abra os seus olhos. Desenvolva o hábito de orar pela pessoa enquanto está falando com elas. Durante a conversa, você está orando e conversando ao mesmo tempo, muito como Neemias fez quando ele estava falando com o rei.